Olá, está começando mais uma edição do JDU Entrevista e hoje recebendo o deputado estadual de Mato Grosso do Sul, Zé Teixeira, que está no 8º mandato e é o centro das articulações para a eleição da Prefeitura de Dourados. Seja bem-vindo aos nossos estúdios, deputado. Eu que agradeço a oportunidade que nós temos de poder falar aos nossos telespectadores. Deputado, sua trajetória política começou há mais de 20 anos. Nesse tempo, quais objetivos já foram cumpridos? Eu, como produtor rural, tinha algumas coisas que me deixavam um tanto quanto preocupado, algumas injustiças sanitárias e fiscal. E eu coloquei o meu nome em 94 e tive a sorte de me eleger como deputado estadual, exatamente não para acobertar nada de errado, e sim para diminuir e coibir injustiça fiscal e sanitária do setor que, na minha visão, sustenta esse país de pé, que é o setor do agronegócio, do qual eu pertenço com muito orgulho. O seu nome está sendo citado como um dos pré-candidatos para a Prefeitura de Dourados. Essa informação procede? Não, eu estou num partido político, e todo político ele almeja o poder. E a gente tem sonhos. Meu irmão, ex-deputado estadual, foi prefeito de Dourados, fez um trabalho fantástico, em especial um trabalho muito humano. E desde que ele foi prefeito em 92 e terminou em 96, eu me elegi deputado em 94, sempre tive um sonho, certo? Porque eu moro em Dourados há 61 anos, eu tenho família lá, nasceram meus filhos lá, meus netos lá, e naquele torrão hoje brinca meus bisnetos. Eu tenho acompanhado as gestões de Dourados como do Executivo e tem deixado muito a desejar nos últimos anos. Nós tivemos lá o ex-prefeito Ari Artucci, depois a sucessão dele, e agora veio uma outra sucessão que não deixou. É muita promessa na hora da campanha, mas quando senta na cadeira, você vê que falta capacidade e competência na gestão pública. Nesse primeiro semestre do ano, como você avalia a gestão de Eduardo Riedel e do atual presidente Lula? Olha, o Eduardo Riedel, ele é um técnico dos mais qualificados do meu ponto de vista, e a transferência do poder de Reinaldo Zambuja, no meu ponto de vista, um dos melhores governadores que Mato Grosso do Sul já teve, em especial na questão de cuidar das pessoas. Porque o Pedro Pedrociano deixou um legado, deixou o Parque dos Poderes, deixou muita rodovia. Mas o Reinaldo fez um trabalho que hoje ele é admirado por todos os ex-prefeitos e os atuais prefeitos, porque ele foi um governador municipalista. E desse governo, o Riedel foi o pivô dessa gestão. Foi o assessor mais próximo do Reinaldo e ajudou a pensar o Estado. Então ele recebeu o Estado mais ou menos o que ele mesmo projetou e pensou. Então não tem lógica dele não fazer um governo como um técnico excelente que ele é, conhecedor do que é o poder público, a experiência que teve como assessor do Reinaldo nas questões estratégicas do Estado, de não fazer um governo até melhor do que o Reinaldo, que na minha visão é um dos mais bem avaliados. A minha esperança é que ele seja um bom governador, é o que eu espero. E a questão do presidente da República me causa alguns espantos, porque eu que assisti à Revolução de 64 e vi a falta de conexão do presidente da República, que renunciou, João Goulart, e houve aquele levante em 64 e houve o período militar por vários tempos. Houve abertura, nós estamos hoje no regime democrático, e eu noto que o presidente Lula ele está fazendo um governo, na minha visão, sem muita crítica, é um pouco de rancor, um pouco de sentimento, um pouco de coisas que aconteceu com a vida particular dele, que os brasileiros não têm culpa. Então, a maior vingança que eu acho do presidente Lula seria o que ele já conquistou, que o povo brasileiro o elegeu presidente da República. Então, ele teria que fazer um governo de coalizão, mas juntar
as duas partes. O Brasil, na minha visão, ficou um pouco dividido entre os que pensam no ex-presidente Jair Bolsonaro e os que elegeram o presidente Lula com a diferença mínima de voto, de 51 por 49. Então, eu acho que o presidente Lula, experiente como ele devia tirar de dentro do seu coração, ele não é mais um menino, ele já é um homem experiente, foi presidente por 2 mandatos, elegeu a Dilma Rousseff, que aconteceu o que aconteceu. Eu acho que ele deveria pensar no Brasil e não nas coisas pessoais dele, porque eu noto ele com muito sentimento pessoal, e isso não é bom para o país. E o país passa por um momento muito difícil economicamente. Você vê, o setor produtivo é quem sustenta esse país, não pode chamar esse setor de fascista, certo? Isso eu acho que não deveria. Hoje nós temos uma guerra na Ucrânia, nós temos a pandemia que passou agora, mas você vê a China, que é um país dos mais prósperos na economia de PIB, hoje está comprando pouca coisa, porque a nossa exportação hoje do setor do agronegócio é mais para a China, e estão cortando compra, então isso é muito perigoso. Eu noto que a economia brasileira, ninguém sabe onde é que vai ser esse arcabouço fiscal, sem responsabilidade do que vai gastar. Isso é muito ruim. E também essa reforma tributária que pode vir com taxação em cima do setor que já não suporta mais uma taxação já próxima de 40%. Então isso, eu como um homem experiente e pertencendo ao agronegócio, eu ando muito preocupado com o governo Lula, mas torço para que ele faça um bom governo. Na sua opinião, Alan Guedes deixou a desejar na Prefeitura de Dourados? Não é que ele deixou a desejar, é que até agora ele não administrou, porque ele não mostrou que ele tem uma noção do que é administrar um orçamento do tamanho de Dourados. Uma cidade hoje próspera como é Dourados, e quase ou mais de 260 mil habitantes, ela precisa de um gestor que conheça o que é gestão, que saiba o que é gestão, que coloque uma equipe capaz e competente. Isso não aconteceu. Eu não estou criticando a pessoa dele. Sou amigo dele, fui amigo próximo dele, ajudei ele a eleger 2 vezes vereador, fez um bom mandato de vereador, mas como gestor de um orçamento do tamanho da Prefeitura de Dourados, na minha visão, ele deixa muito a desejar, não só a mim, a todos que lá residem. Tanto é que a pesquisa mostra o percentual de rejeição que ele tem hoje dentro da sua administração. Ainda sobre prefeitura, alguns nomes da base do governo, além do seu, estão na lista para concorrerem à vaga em Dourados. Como seria feito um possível acordo? Bom, lá tem 2 pessoas que já concorreram à eleição e perdeu. Geraldo Rezende, um homem experiente, deputado federal de vários mandatos, foi secretário de Estado de Saúde em 2 governos, mostrou que é competente agora nessa pandemia principalmente, e foi candidato e perdemos a eleição para a dona Adélia. Eu ajudei ele e nós perdemos. Aí houve a gestão da dona Adélia, ela não quis concorrer, o governador Reinaldo Zambuja, que foi o primeiro prefeito de Dourados, porque tudo que tem em Dourados, na recuperação de avenida, foi tudo feito pelo governo Reinaldo Zambuja. E nós lançamos o Barbosinha, uma pessoa experiente, uma pessoa que já tinha sido prefeito, uma pessoa que tinha sido gestor da Sanesul, tinha sido secretário de Segurança Pública, já tinha uma bagagem para mostrar para a sociedade. E perdemos a eleição para o Alan Guedes. Então, a sociedade de Dourados, ela precisa de fazer uma avaliação melhor para escolher as pessoas, para que depois de poucos meses da eleição reclama das pessoas. Foi ela que elegeu. A maioria dos votos foi ela que votou e elegeu. Alan Guedes é igual hoje. O que adianta quem votou no Bolsonaro reclamar do Lula? O Lula é o presidente da República, como Alan Guedes é o prefeito de Dourados. Mas ele tem deixado a desejar. Então tem o Barbosinha, tem o Geraldo Rezende, eu coloquei o meu nome, tem o nome da Liana Nogueira, do mesmo partido, que ela tem um serviço prestado, uma moça muito inteligente. Tem o Marçal Filho, que está retornando ao PSDB. Então, tem todos esses nomes que vai ser colocado para a sociedade avaliar e escolher. Porque a pesquisa, você não pode fazer ela de quantidade de voto.
Porque a quantidade de voto, ela vai, às vezes, atrás do populismo. Então, você tem que fazer uma pesquisa de qualificação da possibilidade do nome da pessoa que coloca ter condições de fazer uma gestão pública a contento da sociedade, porque o que um gestor público faz, o prefeito? Administra imposto que é arrecada do povo. Esse dinheiro tem que devolver em benefício do povo. A cidade bem cuidada, saúde a contento, educação a contento, assistente social. Isso é que tem a obrigação do prefeito, do governador e do presidente da República. Esse é o meu ponto de vista. Então está colocado esse quadro e nós vamos estar unidos. Quem a população, através de pesquisa, achar que que tem possibilidade de ser o melhor candidato, eu vou apoiar. O meu nome está colocado. Peço apoio deles. Mas qualquer um dessas pessoas do PSDB, que a população achar que é mais popular, ou mais capaz, ou mais competente, eu estou lá para fazer composição e ajudá-lo a trocar o prefeito que lá está, porque a população não está contente. Deputado, hoje o governador Eduardo Riedel assinou 48 milhões em emendas parlamentares. Como o senhor avalia esse ato? Um ato maravilhoso, porque são 48 milhões de reais injetados na economia de Mato Grosso do Sul, através de emendas parlamentares que vai aos municípios. Mais de 60% desse recurso foi injetado na saúde, que é uma das coisas mais prementes, que mais preocupa hoje os governantes é a saúde. Depois, uma grande parte na educação, e aí atendeu também a parte social, as APAES, as pestalozes, atendeu parte da cultura, parte do esporte. Então, são 48 milhões que entram na economia do Mato Grosso do Sul, que vai circular e ajudar no desenvolvimento, no crescimento, e também acudir muitos prefeitos na questão que o dinheiro, fundo a fundo, ele sai do Estado e entra nos cofres da educação, da saúde dos municípios. Eu achei muito importante, certo? Foi um compromisso que ele fez com os parlamentares e nos outros governos não tendia mais para o final do ano. Ele deu agora, nós estamos em agosto, prometeu aumentar as emendas para o ano que vem e antecipar e lançar isso no meio do ano, em junho. Parabéns ao senhor governador Eduardo Riedel. Deputado, nós agradecemos pela sua presença e agora eu deixo o espaço aberto para as suas considerações finais. Tamires, eu que agradeço essa oportunidade de poder falar o que nós pensamos para a sociedade sul-mato-grossense. Como representante, tem que saber o que eu faço, qual é a minha produção e que eu tenho ajudado no desenvolvimento e no crescimento do Estado. Muito obrigado pela sua entrevista maravilhosa. Td1noticias.com, a notícia no seu celular.